Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre minhas últimas leituras, ou as leituras que eu realizei no mês de março. Bom, antes de começar aqui o vídeo, já quero pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal e comentar aqui se vocês já leram algum desses livros, porque tudo isso é muito importante para que a gente continue crescendo. E também quero fazer um convite. Se você sempre teve vontade de ler O Conde de Monte Cristo, mas teve aquele medinho porque é um clássico e além de ser um clássico, é um calhamaço de mais de 1.300 páginas, agora chegou a oportunidade de você perder esse medo e enfim poder estar lendo aí e tendo mais uma meta de vida realizada. Eu, a Alana, a Bre da Leituras da Bre, a Úrsula da Leituras da Úrsula e a Li do Lee Peterson estamos lançando uma LC do Conde de Monte Cristo. Mas calma aí que você tem tempo para se inscrever e se preparar para essa leitura. Ela vai começar oficialmente dia 1 de maio, então você ainda tem tempo de escolher a sua edição, comprar ou o livro físico, ou e-book, ou até mesmo audiobook. Fica aí ao seu critério e planejar também a sua rotina para que essa leitura não acabe aí te atrapalhando. A leitura vai ser toda dividida em metas e se você quiser saber um pouco com mais detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui linkado nos cards o vídeo da Alana, onde ela explica detalhadamente mais sobre essa leitura conjunta, além de mostrar as repartições de metas do livro, então você pode ficar mais tranquilo que com certeza você vai conseguir ler com a gente. Bom, se você tiver interesse, o link do formulário vai estar aqui na descrição, é só você se inscrever lá e aguardar o prazo. Mais perto da data a gente vai estar criando um grupo no WhatsApp, que é onde vai estar rolando as discussões, então fiquem atentos aí e também vai estar linkado na descrição o link é para vocês conferirem as edições disponíveis na Amazon. Mas, como eu disse, você pode adquirir a edição que você mais gosta, tanto física como e-book. E se você quiser também, tem disponível no Scribd. Então, se você quiser testar 60 dias gratuitos, o meu link também vai estar na descrição. Março, assim como fevereiro, foi um mês de leituras mais tranquilas, mais leves e, em geral, mais curtas. Porque assim como fevereiro, eu não estava muito numa vibe de ler coisas pesadas ou passar tão imersa em assuntos que iam desistir mais do meu psicológico. Eu estava um pouco ansiosa, então eu achei que era melhor optar por esse tipo de leitura. E assim, gente, como eu sempre falo, leitura é isso, é você se adaptar e ver o que você tá no clima de ler. E por isso que eu evito também criar TBRs, porque senão eu fico muito presa às TBRs, eu tenho que cumprir elas. E eu acabo não aproveitando a leitura, ou então me forçando a ler um livro que talvez eu não esteja mais no momento para ler ele. E a primeira leitura realizada no mês foi Diário de uma Pessoa Ansiosa, e como eu parei de me sabotar, que bom, como eu já tava nesse momento, dessa vibe meio ansiedade, eu achei que seria uma boa e eu poderia tirar coisas proveitosas dessa leitura e de fato tirei. Se vocês quiserem ver o unboxing desse livro, vou deixar linkado nos cards. Eu realizei um unboxing durante um vlog de leitura, então vocês podem ver com mais detalhe quem que me deu e como que foi a experiência de abrir essa caixinha. E bom, nesse livro a gente tem diversas ilustrações, vou até abrir aqui para vocês. Diversas tirinhas, mas também tem bastante texto corrido. Então é um mix entre tirinhas engraçadinhas e um texto um pouco mais sério, mas não é totalmente sério. Ele tem sim aquela vibe meio coach, então tentar explicar para você de uma forma muito positiva e também falar coisas que são muito óbvias. Só que eu acho que é necessário falar sobre coisas bem óbvias quando se trata de ansiedade, porque na verdade é isso, é uma coisa tão boba que a gente sabe que tem que fazer isso, que a gente sabe que tem que parar de pensar na ansiedade, mas que a gente não consegue. Então eu achei importante trazer, mesmo que fossem dicas bobas, mas que são coisas reais e que dá para ser inseridas no nosso dia a dia. Então, quanto a isso, eu gostei bastante. Uma coisa que eu não gostei é que às vezes essas tirinhas, elas simplesmente aparecem no meio do texto. Então, corta o texto e para você continuar o texto, você tem que passar as tirinhas. Por exemplo, aqui, ó. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver direito, mas acaba com ninguém, vírgula. Daí tem duas tirinhas para depois continuar o texto. Então, assim, se você tá engajada realmente ali com o texto ou empolgada com o texto, você tem um quebra de clímax com essas tirinhas,
e você fica meio perdido. Se você para pra ler as tirinhas e depois continua o texto, ou se você continua o texto e depois volta pras tirinhas. Porque a princípio eu achei que as tirinhas iam complementar o texto, mas não necessariamente. Parece que as tirinhas foram colocadas meio que de forma aleatória ali no meio. Necessariamente a ver com um trecho, eu acho que a editora poderia ter feito uma diagramação melhor e escolhido pôr as tirinhas depois que o texto acabasse, pra não ficar tão confuso e quebrar mesmo esse clima que a gente tem. Mas fora isso, eu gostei muito da leitura. Porém, por conta dessa diagramação, eu tirei 2 estrelinhas, porque realmente me atrapalhou muito. E as páginas são brancas, mas não me incomodou nesse tipo de leitura, acho que por ter muitas imagens. E, bom, foi um livro que me ajudou demais, trouxe dicas muito úteis, mas sim, ele tem uma vibe meio coach. Daí fica ao seu critério se isso é algo positivo ou não. Em seguida, li O Limiar dos Corpos, em parceria com a editora Palavras e Versos. E bom, eu não achei ele no Kindle Unlimited nem na Amazon pra estar deixando linkado pra vocês, então acho que a única forma de vocês conseguirem adquirir esse exemplar é diretamente no site da editora, então eu recomendo que vocês entrem no Instagram deles ou diretamente no site para saber mais detalhes sobre a obra e adquirir. Mas basicamente aqui a gente tem a história de uma menina e a gente não tem muita informação ao certo do que tá acontecendo, porque a gente começa com uma cena meio gore, meio de terror, em que parece que tem alguma coisa explodindo, sangrando nela, e depois a gente pula para um capítulo em que é como se fosse o passado, antes de chegar nessa cena. E aí a gente tem a história dela conhecendo um menino e em paralelo esse futuro que é ela ali toda ensanguentada. E aos poucos essa história vai se unindo e assim, gente, tem um plot twist. Pode ser que você leia e fala, nossa, era muito óbvio que isso ia acontecer, mas eu não me preparei pra isso. Então me pegou de surpresa e fez eu gostar ainda mais da história. Não posso falar muito sobre essa história porque eu acho que ela tem umas 100 páginas, mas a edição dela é lindíssima, tem várias ilustrações e alguns detalhes com textura que eu gosto quando o livro tem textura. A Palavra e Verso normalmente já tem edições assim impecáveis que eu gosto muito, então foi um plus. Mas assim, a história, ela conseguiu passar todos os sentimentos assim dos personagens pra mim e eu consegui me sentir mesmo ali imersa. No começo você fica um pouco perdida com essa questão de passado e futuro, mas depois que você se acostuma com isso, você realmente se sente ali no lugar dos personagens. E eu achei incrível a ambientação, a escrita do autor mesmo, e com certeza, assim, poderia facilmente ser um conto do King pra mim. Eu achei, assim, muito parecido mesmo essas sensações que traz durante a leitura e essa questão de descrever lugares e, enfim, foi muito bom mesmo, eu recomendo demais esse conto. É uma pena que eu não tenha no Kindle Unlimited, porque eu acho que é onde as pessoas mais teriam acesso à obra, mas fica aqui a recomendação. Em seguida, li Brit Mary, ou Brit Marie, esteve aqui com um clube da Alana, do Mais Livros que Amigos. Eu vou deixar linkado nos cards do canal dela, se você tiver interesse em ir lá conhecer e fazer parte do grupinho e ler com a gente. Eu já tinha lido Gente Ansiosa, do mesmo autor, só que nunca tinha ouvido tanta gente falar desse livro em específico. Eu vejo falando muito sobre Ouve e até mesmo Gente Ansiosa. Eu fui confiante no trabalho do autor, só que ao mesmo tempo tentando não criar muitas expectativas, porque eu não sabia se o que eu tinha lido com Gente Ansiosa era algo excepcional, algo à parte, ou se era realmente o jeito do autor escrever. E bom, é realmente o jeito do autor escrever. Ele realmente gosta de misturar essa coisa de drama com comédia e é simplesmente incrível, é a característica que eu mais gostei dele, porque tem essa quebra de clímax intencional, sabe? Então quando você tá muito tenso, de repente vem um momento de risos. E bom, em Brit Marie a gente acompanha uma senhora de idade que acabou de se divorciar e ela tem que recomeçar a vida. Ela nunca trabalhou, ela sempre foi dona de casa e sempre prestou basicamente o que o marido dela queria. Então ela nunca teve muito a questão de poder fazer escolhas e fazer o que deixava ela feliz. E a gente também tem acesso a algumas partes do passado dela que conta a relação dela com a irmã mais velha dela e como ela sempre foi vista como a irmã ruim. E a gente entende durante a leitura como tudo isso moldou a personalidade da Brit. E quando a Brit, enfim, consegue um emprego, é numa cidadezinha de Borges, que é uma cidade muito pequenininha, onde todo mundo conhece todo mundo e que tem pouco comércio. E lá a Brit Marie finalmente se encontra mesmo, não só como pessoa, como
o que ela realmente gosta e também as pessoas que fazem parte ali de uma nova família para ela. É um livro, assim, muito bonito sobre recomeços e diferente dos demais livros que a gente vê um recomeço entre a mulher sempre novinha, sempre tem lá seus 20 e tantos anos, no máximo 30, aqui a gente acompanha uma idosa recomeçando e mostra todas as dificuldades de como é recomeçar quando você já sabe, né, você já aprendeu como viver uma vida de um outro jeito. Depois eu li Soap e na verdade eu achei que era um livro mesmo, mas na verdade são diversas tirinhas, e quando eu digo que é diversas tirinhas é porque realmente é isso, não é que é uma HQ e eu tô falando errado. São algumas tirinhas que provavelmente a autora publicava no Facebook, Twitter, enfim, alguma rede social, e que acabou virando livro. Então, assim, não tem relação direta uma tirinha com a outra, às vezes é da mesma página, já são tirinhas diferentes, e basicamente são sobre a vida em um relacionamento entre duas pessoas. Eu gostei, eu achei bem interessante, mas confesso que é um livro que eu facilmente vou me esquecer e que não são tirinhas assim que me marcaram demais. Tem sim uma tirinha ou outra que eu me identifiquei mais e que provavelmente eu vou me recordar em algum momento, mas o livro num todo eu acho que é algo muito esquecível por não ser uma história contínua, ser só tirinhas. Depois eu peguei A Gente Dá Certo. Eu já havia lido outra obra do autor e dessa vez foi bem diferente. A outra obra que eu tinha lido dele era uma pegada mais assim, suspense, mas não era bem assim o suspense de dar medo, sabe? Era só que tinha um trama ali que a gente não sabia, a gente ficava curioso pra resolver. Acho que é porque ela não voltou pra casa, alguma coisa assim. Eu vou deixar a capinha aqui do lado, que esse tinha no Kindle Unlimited, eu acho que não tem mais. E A Gente Dá Certo é bem diferente, é um romancinho bem gostosinho. E aqui a gente acompanha dois adolescentes que eles são melhores amigos assim há muito tempo e que de cara eu achei que eles já eram namorados, mas na verdade não, eles só são melhores amigos. E o nosso protagonista ouve ali a avó contando sobre um amor de verão que ela teve e ele resolve que agora que o avô dele morreu e que ela se sente bastante sozinha, é o momento dele ir em busca dessa pessoa para ver se eles podem tentar alguma coisa ou enfim. E ele convida esse amigo dele, se eu não me engano é Júlio, para acompanhar ele. Então esses dois embarcam nessa aventura pro litoral a fim de encontrar essa pessoa com base num nome que é Didi e uma foto. Então é bem gostosinho, tem toda essa traminha bem fofinha por meio desse. E ao mesmo tempo que a gente tem esse reencontro entre a avó e o amor de verão dela, a gente também tem o amor desenvolvendo entre o Caetano e o Júlio, porque eles começam a perceber que eles são mais do que amigos durante essa viagem. Então aqui a gente tem também um Friends to Lovers. Eu gostei muito da história, é aquela história bem pra você passar um tempinho mesmo, servir de entretenimento e você apenas curtir mesmo o momento. Eu li muito rapidinho, acho que foi em menos de 2 dias, então eu recomendo demais se você tá aí passando por uma ressaca literária ou quer assim, uma leitura mais leve. Tem bastante também essa questão de cultura pop, bastante músicas citadas na obra, inclusive do Niall Horan, que é um ex do One Direction. Depois eu resolvi ler Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, porque vai sair o filme e todo mundo vem me falando que valia muito a pena ler, então eu resolvi aí me aventurar e realmente ler. E bom, eu gostei bastante da história. E aqui a gente acompanha uma mulher que acaba de ficar noiva quando ela descobre que o marido dela está vivo. Mas espera aí, como que ela tá noiva e o marido dela tá vivo? É porque há 2 anos atrás ela estava casada com um homem e ele foi para uma viagem a trabalho, onde ele simplesmente morreu porque o avião dele caiu no oceano. Porém, quando ela se noivou com outra pessoa depois desses 2 anos aí sofrendo e pensando se ela deveria recomeçar ou não, ela descobre que na verdade ele tá vivo. E isso daqui não é spoiler, porque acontece assim, logo no início, você acha que na primeira página você já abre e se depara com essa frase. E assim, tem todo esse dilema de que com quem ela vai ficar, com quem ela é certo ela ficar, como ela sabe quem ela ama de verdade. E assim, eu entendo esse dilema, eu acho que eu também ficaria em dúvida, mas pra mim, em questão, eu como pessoa de fora, vendo a vida da protagonista, era muito óbvio com quem ela ia ficar desde o início. E eu, assim, também ficaria com essa pessoa, porque é muito óbvio, né, gente? E assim, durante a leitura a gente vai descobrindo novamente como era esse marido dela e
vendo que os gostos deles muitas vezes não batem, e mesmo assim vendo que eles se amam e que eles têm carinho e compaixão. Em contrapartida, a gente vê ela com esse noivo dela e como ele entende ela de uma maneira com que ninguém nunca entendeu e como ele se completa de uma maneira única e como ela aprendeu a viver melhor com ele. Ela se descobriu, se redescobriu novamente. Então, assim, é esse o dilema do livro e você vai acompanhando junto com ela essa tentativa de convivência entre um mundo e outro até, enfim, ela fazer a escolha de com quem ela vai ficar. Então, assim, eu gostei bastante. Eu ainda não consigo definir em estrelas o quanto eu gostei desse livro, porque, assim, ainda são muitos pensamentos pra mim digerir. Eu não li ele há tão pouco tempo, mas ainda assim eu estou em dúvida, ainda estou me questionando que nota seria certo pra dizer, mas eu gostei bastante da leitura e recomendo sim. Lógico, com aquele adendro, né, gente, que é bem diferente da quadrologia da fama. É bem aqueles romancinhos tranquilinhos de se ler. Não é nada a ver com Evelyn Hugo, Daisy Jones, Malibu Renasce ou Carissoto. É outro tipo de escrita, esse da Taylor Jenkins Reid. Mas ainda assim, vale muito a pena conhecer. E realmente, Taylor Jenkins Reid consegue escrever muito bem, de uma maneira muito fluida, que faz com que a gente fique envolvidos. Fora a quadrologia, eu só li esse livro e Em Outra Vida Talvez. E eu acho que eu gostei mais desse do que Em Outra Vida Talvez. Em Outra Vida Talvez eu só gostei de uma vida em específico, a outra assim, ó, indiferente pra mim. Então, se fossem escolher entre os dois, eu ficaria com esse. Mas não me perguntem notas, porque assim, não sou capaz de opinar no momento. Até no meu Scooby tá com 0 estrelinhas, porque assim, preciso pensar e refletir sobre quantas estrelas esse livro vale. E por último, mas não menos importante, Rebelde e Revoluções e Outras Coisas que as Princesas Gostam. Esse livro em específico não vou me alongar muito, não vou falar muito detalhadamente o que eu achei dele, porque já tem um vlog de leitura que eu vou deixar aqui nos cards para quem se interessar em saber mais detalhes sobre ele. Mas basicamente aqui a gente acompanha a vida da Mina, que é essa daqui, a nossa princesa, que ela se vê ali numa vida muito infeliz dentro do castelo, em que ela vai ser obrigada a casar com um príncipe que ela mal tem contato e que ela não quer casar. Ao mesmo tempo, a melhor amiga dela, que é a Mona, vai casar com o irmão da Mina, que é o Igor. Então tem todo esse conflito aí, até que chega o dia do casamento da Mina, que foi um dia depois dela descobrir que ela ia ter que casar com o carinha ali. E ela fala, quer saber, eu vou fugir. E quando ela vai fugir, no meio do jardim, meio que saindo pro castelo, ela encontra a Shai. E quem é a Shai? É uma prisioneira que cometeu algum crime ali horrendo, mas a Mina não sabe ao certo o que ela cometeu, porém ela não sabe viver fora do castelo. Então o que a Shai fala? Bom, você pode sair e ser pega por algum guarda e sofrer as consequências aí de ter fugido do seu palácio, ou você pode me ajudar, me soltar aqui, porque é tipo uma cúpula mágica que a Shai tá, e que só é liberada com a digital de alguém da realeza. E bom, se você me liberar, eu vou ajudar você a sobreviver fora do reino, vou arranjar um abrigo pra você, a gente vai se dar bem. E como a Mina não tem muita opção, ela simplesmente solta a Shai. Ou achei. Não, gente, assim, me desculpem se eu estiver pronunciando errado. É nome asiático / coreano, porque é inspirado na fanfic da Twice. Então, assim, eu não consigo pronunciar direito. Eu juro que tentei, me esforcei mesmo, não consigo. Então a gente vai acompanhar a história dessas duas protagonistas e como é a relação delas, tendo algumas visões sobre como era o passado delas e também descobrindo mais sobre como é a vida fora da realeza e como vive esses rebeldes e toda essa parte de revolução e de como a gente vai derrotar o reino. E bom, o que eu posso falar assim, resumidamente é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o livro, sobre como é a escrita e enfim, o que eu achei, recomendo que vocês vão ver o vlog de leitura. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Ficou bem rapidinho, mais curtinho do que o normal, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para que a gente continue crescendo. E bom, nos vemos no próximo vídeo.